Então você que já passou pelo primeiro ano do ensino médio, você deve ter estudado em física o que você escutou como leis de Newton. Pois é, Isaac Newton ele também foi matemático e ele contribuiu muito para o estudo do que chamamos de binômio de Newton. Foi desenvolvido por ele e serve para quê? Serve para facilitar o cálculo da potência de um binômio do tipo A mais B elevado a n. É claro que se esse n for 2, fica muito simples, não é verdade? Você já deve ter estudado esse produto notável aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, não é verdade? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Você também pode efetuar esse cálculo multiplicando A mais B por A mais B, aplicando a propriedade distributiva, né? Você deve saber fazer isso aqui também, ó. E aí você também vai chegar no mesmo resultado, que é quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Porém, se esse expoente n, que você está vendo aqui, se ele for muito grande, o processo ele fica extremamente trabalhoso, não é verdade? O binômio de Newton, então, ele foi desenvolvido exatamente para facilitar esses cálculos, tá bom? Pois com ele podemos calcular a enésima potência de um binômio. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. No exemplo 1, nós temos o A mais B elevado à terceira potência. Olha o resultado, ó. A elevado ao cubo, 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. Você também poderia desenvolver esse produto efetuando A mais B ao quadrado por A mais B, que é exatamente igual a A mais B ao cubo. Sabendo que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, aí você também teria que efetuar aqui, né, a propriedade distributiva, tá vendo? Fazer várias multiplicações aqui e você iria também chegar nesse resultado. Agora você imagina resolver a mesma potenciação, só que com o expoente 5, que é o que o exemplo 3 diz aqui, ó. A mais B elevado à quinta potência. Olha o resultado que isso dá. É claro que você também pode fazer utilizando a propriedade distributiva, né? Você tem que fazer A mais B elevado ao cubo vezes A mais B elevado ao quadrado. Aí desenvolver esses produtos notáveis primeiro e depois efetuar a propriedade distributiva. É claro, você vai chegar nesse mesmo resultado aí, mas vai te dar um trabalho danado, né? O resultado vai ser esse daqui no final, tá certo? A fórmula do binômio de Newton é dado por isso aqui, ó. A mais B elevado a n. Esses números aqui são números binomiais, observe, os coeficientes são os números binomiais, ó. Binomial de n 0 a 0, binomial de n 1 a 1, os números binomiais nós estudamos na primeira aula de binômio de Newton, espero que você tenha assistido. E os termos A e B, eles vão aparecendo em cada um dos termos, tá vendo? O expoente de um aumentando e o expoente do outro diminuindo. Observe que no primeiro termo aparece aqui, ó, um A elevado a n, onde n é o nosso expoente, tá bom? E o B aparece com o expoente 0. No segundo termo, o A aparece com o expoente uma unidade menor do que lá no primeiro termo. E o B já aparece com o expoente 1. Então, o que vai ocorrendo é que o expoente do A vai diminuindo, o expoente do B vai aumentando até chegarmos no último termo, em que nós vamos ter o A elevado a 0 e o B elevado a n. Você achou que essa fórmula é uma fórmula muito complexa de memorizar? Então vamos lá, vamos aos nossos exemplos, que só na prática mesmo que você vai entender, não é verdade? O primeiro exemplo está pedindo aqui, para você desenvolver x mais 2 elevado à terceira potência. Então vamos utilizar a fórmula. Como é que vai ficar a fórmula? Bom, então isso aí
vai ser igual aqui, ó. Os coeficientes serão números binomiais, tá bom? Então vou escrever aqui, ó, os coeficientes do nosso desenvolvimento. Primeiro coeficiente vai ser 3 sobre 0. Tá vendo? O primeiro é sempre, ó, o expoente sobre 0. O segundo coeficiente vai ser 3 sobre 1. O terceiro coeficiente, 3 sobre 2. E o último coeficiente, 3 sobre 3. Agora vão aparecer, ó, o x elevado ao cubo. No segundo termo vai aparecer o x elevado ao quadrado. No terceiro, x elevado a 1. E lá no último, x elevado a 0. Como eu falei para você, o expoente ele vai diminuindo. O expoente do primeiro termo que aparece aqui dentro do parênteses, ó, ele vai diminuindo. Então, 3, 2, 1 e 0. Beleza? Agora, o outro termo, que é o 2, olha que interessante, ó. Ele também vai aparecer, só que o primeiro expoente dele vai ser 0. No segundo termo, o expoente dele vai ser 1. No terceiro termo, o expoente dele vai ser 2. E lá no último, o expoente dele vai ser 3. Então, o expoente do termo, que é o 2 aqui dentro do parêntese, ele vai aumentando. Tá vendo? 0, 1, 2 e 3 lá no final. Tá certo? E aqui, claro, né, nós vamos utilizar a adição. Tá bom? E agora, você tem que desenvolver esses números binomiais que nós já vimos lá na nossa primeira aula, né, de números binomiais. Estou deixando a fórmula aí na sua tela para você anotar, caso você não tenha anotado lá na primeira aula, mas vai lá e assiste. Então, binomial de 3 sobre 0, isso dá 1. X elevado ao cubo e aqui 2 elevado a 0, isso vai dar 1. Binomial de 3 a 1, isso vai dar 3. X elevado ao quadrado vezes 2. Binomial de 3, 2 a 2, nós vamos obter 3 vezes x vezes 4, porque esse 2 elevado à quarta potência aqui vai resultar nesse 4 aqui. No último termo, binomial de 3, 3 a 3 dá 1. O x elevado a 0, isso também vai dar 1. E o 2 elevado ao cubo, isso vai dar 8. Portanto, o resultado final, pessoal, x ao cubo mais 6 vezes x ao quadrado mais 12x mais 8. Isso aqui, então, é o resultado, é o desenvolvimento da potência x mais 2 elevado ao cubo. Bom, vamos para um outro exemplo para você entender aí como aplicar a fórmula do binômio de Newton. Desenvolver 2a menos b elevado à quarta potência. Então vamos lá. Então nós vamos primeiro escrever os coeficientes, ou seja, os números binomiais. Nesse caso, nós vamos ter 5 termos. Você já deve ter percebido que no desenvolvimento do binômio de Newton, a quantidade de termos é sempre uma unidade maior do que o expoente, não é verdade? O primeiro número binomial, então, binomial de 4, 0 a 0, depois de 4, 1 a 1, 4, 2 a 2, 4, 3 a 3 e para finalizar 4, 4 a 4. Vamos escrever agora as potências do termo 2A. Como eu falei para você, o 2A vai ter os seus expoentes decrescentes. Então, em cada um dos termos vai aparecer o 2A, só que os expoentes em ordem, não é, decrescente, tá bom? Agora nós vamos escrever as potenciações do termo menos b. Então, o termo menos b vai aparecer com os expoentes em ordem crescente. Menos b elevado a 0, depois menos b elevado a 1, depois o menos b elevado a 2, o menos b elevado a 3 e lá no último termo o menos b elevado à quarta potência. E o sinal aqui, ó, sinal positivo. Mas Luiz Antônio, o b não tem sinal negativo? Sim, o b tem sinal negativo.
Porém, quando você resolver as potências de B com a base negativa, tudo vai se resolver. Vou botar um sinal de igual aqui, um sinal de igual aqui. Vamos lá então agora resolver aqui, ó, os números binomiais. Binomial de 4, 0 a 0 dá 1. Binomial de 4, 1 a 1, isso dá 4. Binomial de 4, 2 a 2 dá 6. Resolvi aqui embaixo para você, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Binomial de 4, 3 a 3, isso também dá 4. E o binomial de 4, 4 a 4 dá 1 lá no final. Bom, o 2 elevado à quarta potência, que aparece aqui, ó, no nosso primeiro termo, isso vai ser igual a 16a elevado à quarta. E o b menos b elevado a 0, isso dá 1. Tá bom? Agora, no segundo termo, nós temos o 2a elevado ao cubo, que vai ser igual a 8a ao cubo, vezes o menos b, porque o menos b, ele está com o expoente 1 aqui, ó. Próximo termo, vamos ter 4a ao quadrado, vezes b ao quadrado. Próximo termo, vamos ter 2a vezes o menos b elevado ao cubo. E lá no último termo, que é esse termo aqui, nós vamos ter 1 vezes o b elevado à quarta potência. Dando continuidade, olha que interessante, resultado 16a à quarta menos 32a ao cubo b mais 24a ao quadrado b ao quadrado menos 8ab ao cubo mais b à quarta. Então esse aí é o desenvolvimento de 2a menos b elevado à quarta potência. Tem que praticar, pessoal. Não tem jeito, você só vai aprender isso praticando. Refaz aí no seu papel, dá um pause no vídeo para ver se você realmente aprendeu. Bom, com isso nós já podemos estudar o termo geral de uma potência de um binômio de Newton. Ou seja, é possível encontrar um termo específico no desenvolvimento de uma potência, por exemplo, a mais b elevado a n, através da fórmula matemática que você está vendo aí. Tp mais 1 é igual a número binomial de n sobre p mais a elevado a n menos p vezes o b elevado a p. Bom, então a fórmula parece ser um pouco complexa, né? Mas eu lhe garanto, a fórmula é tranquila e nós vamos ver a aplicação dessa fórmula do termo geral do binômio de Newton no exemplo que vem a seguir. No desenvolvimento decrescente dos expoentes de x, qual o quinto termo de x mais 2 elevado a 8? Então, observe que nesse desenvolvimento nós temos que o nosso n é 8, está aqui, é o expoente. O nosso a é x, o nosso b é 2 e nós queremos saber qual é o quinto termo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o p ele tem que ser 4. Professor Luiz Antônio, eu não entendi porque o p tem que ser 4. Bom, pessoal, nós temos que achar o quinto termo. Mas para achar o quinto termo, olha aqui na fórmula aqui, ó, vou até ampliar para você, ó, aparece T, P mais 1, tá vendo esse P mais 1 aqui? Então, para que esse P mais 1 seja igual a 5, é claro que o P tem que ser igual a 4. Então, esse é o desenvolvimento, essa é a maneira de aplicarmos a fórmula do termo geral. Então, o nosso T é 5, porém, o nosso P tem que ser 4, certo? Porque T4 mais 1 é a fórmula, está aqui na fórmula, tá vendo? Vai ser igual a 5.
Então, para calcular o quinto termo, nós vamos ter número binomial de 8, 4 a 4. Tá legal? Olha a fórmula que está lá em cima. O n, tá vendo? Ele é 8. Tá aqui. O nosso p é 4. Tá aqui embaixo. E agora nós vamos multiplicar isso por a elevado a n menos p. É o que aparece na fórmula. O nosso a é x. Então, vou escrever x elevado a 8 menos 4, que multiplica agora, ó, b elevado a p. Quem é o nosso b? Nosso b é 2. Portanto, eu terei 2 elevado a p, que é 4. E agora nós vamos desenvolver isso aí. Já calculei para você aqui em cima, para que o vídeo não fique muito extenso, ó, o número binomial de 8 sobre 4. Então, o resultado desse número binomial de 8 sobre 4 aqui, ó, isso deu 70, tá aqui o resultado, tá bom? Agora é claro que você tem que fazer esse cálculo aí, você não pode ter preguiça de fazer. Então, ficamos com 70 vezes x elevado à quarta potência vezes 16, porque 2 elevado à quarta potência, isso dá 16, ok? Bom, agora vamos multiplicar 70 por 16, e aí eu encontro, ó, 70 vezes 16, esse resultado aí, 1120, x à quarta, pessoal, é a resposta da nossa questão. Então, o quinto termo no desenvolvimento aí de x mais 2 elevado à oitava potência é esse daí. Vejamos um outro exemplo. Eu quero calcular agora o oitavo termo no desenvolvimento decrescente dos expoentes de x, desse binômio, dessa potência desse binômio, ó, x mais 1 elevado à 14ª potência. Bom, então vamos anotar as nossas informações. O nosso n é 14, pois é o expoente. O nosso a é o x. O nosso b é 1. E quem tem que ser o nosso p, pessoal? Já que nós queremos calcular o oitavo termo, o nosso p tem que ser 7, pois 7 mais 1 é igual a 8, então o p é 7. Utilizando então a fórmula do termo geral de binômio de Newton, nós vamos ter número binomial de 14 sobre 7 vezes o x elevado a 14 menos 7 vezes o 1, que é o b, elevado a 7, pessoal. Então, agora nós temos que desenvolver isso aí, resolver esse número binomial de 14 sobre 7, subtrair aqui esses dois expoentes, tá vendo? Fazer essa diferença, 14 menos 7, e elevar o 1 à sétima potência, e isso é bem tranquilo, não é verdade? Para que o vídeo não fique muito longo, eu já fiz aqui embaixo para você o cálculo do número binomial de 14 sobre 7, para que você, possa fazer os seus cálculos aí e confirmar, tá bom? Então, eu encontrei 3.432, se eu não errei conta, pessoal, 3.432 é o resultado do binomial de 14 sobre 7, vezes x elevado à sétima, vezes 1. Então, pessoal, o nosso oitavo termo que nós buscamos, 3.432 x à sétima. Então, é uma ferramenta muito importante que vai economizar muito tempo na hora que você estiver resolvendo questões de prova, quando você estiver se preparando aí para a prova da ESA, para a prova da EA ou para qualquer outra prova que exija esse conteúdo. Gostou dessa aula? Esse conteúdo te ajudou? Então considere fazer a sua inscrição no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui no CPTEC de matemática nem de física. O meu objetivo é ajudar você a alcançar o seu sonho. Um grande abraço e até a próxima aula.